Saudações a todos, aqui com vocês Anderson Dantas, instrutor técnico operacional da Ecotraining. E hoje vamos falar de um caminhão onde, quando se fala de consumo de combustível, é um assunto bem polêmico, o Actros com motor V6. Este caminhão chegou no Brasil em 2010, importado da Alemanha, conhecido internamente como WDB, que eram as iniciais do seu número de chassi. Nas versões 6x2 2546 e o 6x4, o traçado 2646. Com muita tecnologia para a época, como por exemplo, piso totalmente plano nessas cabines aqui. Fácil de você distinguir quando você tem essas três grades aqui, é o Mega Space. E aqui nós temos um Mega Space conforto e segurança, que nós temos o ABA, o Active Brake Assist. Então ele vinha com muitos recursos de segurança, a transmissão Power Shift G330/12 com sensor de inclinação, freio eletrônico, retarder, um acabamento interno digno dos automóveis da marca, uma verdadeira nave espacial. Actros V6, beberrão mesmo? Bem, aqui o resultado foi bem diferente. Em primeiro lugar, meus sinceros agradecimentos ao meu cliente Anamar pela oportunidade de estarmos fazendo junto esse belo trabalho. Motor Mercedes-Benz OM 501LA. Especificações: número de cilindros 6 em V, dispostos a 90 graus. E o que é isso? Nós temos aqui, né, o bloco do motor, nós temos 3 cilindros aqui, mais 3 aqui, 3 e 3, 6. Por que 90 graus? Porque aqui nós fazemos aqui um ângulo de 90 graus, pessoal. Olha aqui, tá? 90 graus. Diâmetro dos cilindros, 130 milímetros. Curso dos pistões, 150 milímetros. 4 válvulas por cilindro, 2 de admissão e 2 de escape. Cabeçotes individuais, o que facilita a manutenção. Cilindrada total, 11.940 centímetros cúbicos, que a gente sempre arredonda para 12 litros. Ordem de injeção. Pessoal, geralmente um motor diesel, 6 cilindros, tem a ordem de injeção seguinte, 153624, mas no caso desse motor V6, a ordem de injeção é 142536. Freio motor Top Brake. Sistema de injeção PLD, Pump Latent Juice, bomba tubo bico. No Brasil tivemos versões Euro 3 e Euro 5 desse motor. Consumo específico do Euro 3, 191 gramas por kWh, a 1.300 rotações por minuto. Consumo específico do Euro 5, 189 gramas por kWh, a 1.300 rotações por minuto. Potência e torque. Tanto o Euro 3 quanto o Euro 5 entregam, respectivamente, potência máxima de 456 cavalos a 1.800 rotações por minuto. Ambos os motores também entregam o mesmo torque máximo, 2.200 Nm, que podem ser revertidos para 224 Mpg/força a 1.080 rotações por minuto. Transmissão Mercedes-Benz Power Shift G330/12. E o que significa G? G-Triebe. Se pronuncia Getriebe em alemão, que significa transmissão. Esse 330 a gente separa esse primeiro numeral aqui, ó, 33, acresce de mais 2 numerais zeros, o que me dá a capacidade nominal de torque de entrada da transmissão de 3.300 Nm. Este número 0 aqui significa que trata-se de uma transmissão overdrive, ou seja, a última marcha
tem uma relação menor que 1:1. E 12, número de marchas à frente, pois esta transmissão, pasmem, tem 4 marchas ré. Mas a gente só usa as ré da caixa pesada, a ré reduzida, que é a R1, e a ré simples, que é a R2. Especificações da G330/12. Pessoal, essa transmissão ela é totalmente automatizada, ela já foi concebida para isso, ela nasceu automatizada, ela nasceu assim. No caso do Actros, ela já vinha com sensor de inclinação naquela época. 12 marchas à frente, 4 rés. Sem anéis sincronizadores, então, como vocês podem ver, o espaço que seria preenchido pelos anéis sincronizadores permite que você tenha engrenagens mais largas, mais robustas e resistentes. 3.300 Nm de capacidade de torque de entrada da transmissão. A overdrive, a última marcha, na G330 é 0,77:1. 4 modos de condução: automatizado econômico com a função Eco Roll, automatizado Standard sem Eco Roll, automatizado Power e manual. Função balanceio para desatolar o caminhão e modo manobras, que hoje não existe mais, pois o software da PowerShift está tão inteligente que detecta a condição de manobra da forma com que o motorista aciona o pedal do acelerador. Muita gente irá perguntar, né? O pessoal vai perguntar, poxa, mas é uma caixa seca, e agora? Como é que as trocas são feitas rapidamente? Enfim, como que é feito isso? Existe uma comunicação, pessoal, tá? Entre o módulo GS e o módulo MR, para que você tenha, né, uma equalização das rotações de saída ali do motor com a da transmissão. Além disso, a PowerShift já nasceu com um sistema que alguns denominam como Lay Shaft Brake, por exemplo, né, que é o freio no eixo intermediário. Além disso, no momento das reduções, vocês podem perceber que o próprio motor ele sobe as rotações porque ele está em constante comunicação com a caixa. Funções da PowerShift G330/12 no Actros. Vamos lá, função Power. A função Power, pessoal, como muita gente pensa, ela não aumenta a potência do motor, tá? Ela faz com que os regimes de troca de marcha, né, os regimes de rotações de trocas de marcha, sejam feitos próximos das rotações de potência máxima, que no caso deste motor é a 1.800 rotações por minuto. Porém, se o motorista esquecer essa tecla acionada por mais de 10 minutos, esta função é desabilitada. Aqui a tecla para desabilitar o Eco Roll. O Eco Roll é um sistema que joga a transmissão em neutro toda vez que não há nenhuma demanda de torque proveniente da transmissão, a fim de conservar aquela quantidade de movimento do caminhão, ou seja, aproveitar a inércia em determinadas circunstâncias onde a desaceleração natural, né, aquela frenagem natural do motor, acaba tirando um pouco do embalo do caminhão. Porém, esse recurso deve ser usado com um pouco de discernimento do operador, pois em determinadas situações é mais interessante o veículo engatado e consumo zero. Temos aqui o modo manobras, tecla 3, ele limita as rotações a 1000 RPM e só me dá a primeira marcha e R1. Além disso, o pedal do acelerador fica mais sensível ao toque, fazendo com que você tenha mais precisão durante as manobras. Nós temos aqui o modo balanceio. O modo balanceio ajuda você a desatolar o caminhão, caso você consiga balançar o caminhão. Como funciona? Após você ter selecionado a marcha ideal, tá certo, pessoal? Então, verifica direitinho se você está carregado, quais são as circunstâncias de atolamento, para que você não coloque uma marcha leve demais, forçando o sistema de embreagem. E aí você vai carregar a fundo o pedal do acelerador e quando você soltar rapidamente, o sistema vai debrear o caminhão para que você possa ter condições de balançar o caminhão e aí
obviamente, se você estiver com um bloqueio, né, acionado, lembrando que não se pode fazer curva com bloqueio transversal, e ele vai te dar aí as condições aí que você possa sair deste atoleiro, tá? Se não balançou o caminhão, pessoal, não adianta ficar forçando, é melhor esperar alguém puxar, tá bom? Aqui nós temos a tecla de ampliação da faixa de utilização do Eco Roll. O Eco Roll ele vem com uma regulagem de fábrica de 6 km por hora. O que significa isso? Se você entrou em Eco a 80, 80 mais 6, 86, ou 80 menos 6, 74, são as velocidades em que o veículo irá engrenar novamente. Porém, você pode ampliar até 15 utilizando essa tecla, ou reduzir até 2 utilizando essa. Tá? Então nós temos uma faixa de ampliação muito grande, de 2 a 15. E aí você regula isso através dessas teclas. Lembrando que a regulagem de fábrica, hoje em dia, é de 6 km por hora. Antigamente era 7, tá bom? Mas lembre-se, utilize o Eco Roll com discernimento operacional. Ele pode trazer sim bons resultados, né? Ganhos na ordem de 1 a 2%, desde que bem utilizado. Eixos traseiros HD7 mais HL7 no 2646 e HL7 no 2546. Então vamos lá. HD7 é este primeiro eixo traseiro aqui com árvore passante, tá pessoal? Aqui nós temos um terceiro diferencial, um interdiferencial blocante, tá? Então aqui nós temos... E para que serve o interdiferencial blocante? Por que existe este terceiro diferencial aqui? Olha, quando você passa numa lombada ou numa depressão, por exemplo, a velocidade das rodas do primeiro diferencial em relação ao segundo, elas são diferentes. Por isso, deve haver uma equalização. Por isso que eu tenho aqui um diferencial divisor, uma caixa equalizadora, tá? Ele faz a divisão de velocidade entre os dois diferenciais. Por isso que no Actros 2646 você tem dois bloqueios de diferencial. O longitudinal, que vai fazer o bloqueio intereixos, e o bloqueio transversal, que vai bloquear os semi-eixos, impossibilitando você de fazer curvas. Lembrando também que nós temos aqui as cuicas, né? Os cilindros de freios em posição protegida. Então, se você afundar o caminhão, não vai danificar as cuicas. Considerados um dos mais robustos do mundo, inclusive utilizado por alguns guindastes, né? Fabricados na China, por exemplo, concebidos para aplicações on-off-road. O que é isso? Pode utilizar tanto em aplicação rodoviária quanto aplicações severas, fora de estrada. Redução com 5 planetárias nos cubos de rodas. Relação de redução no 2646, 4,14 para 1. Porém, se você multiplicar por 0,77, a relação final de transmissão em última marcha vai ficar em 3,18 para 1. Percebe? Ó? De 4,14 passou para 3,18. Então nós temos aqui uma relação final de transmissão até longa. Então quem olha, né, a relação de diferencial aqui pensa que no primeiro momento se trata de um diferencial médio, tal, mas na última marcha, por se tratar de uma overdrive, olha só como fica a RFT, que é a relação final de transmissão. No caso do 2546, onde a relação de redução é 3,71 para 1, vezes 0,77, que é a relação da última marcha, ele vai para 2,85 para 1. Extremamente longa, pessoal. Para vocês terem uma ideia, 80 por hora você está perto aí das 1.100 rotações por minuto. Lembrando que este motor te dá o torque máximo a 1080. Carcaça com maior altura livre em relação ao solo. Capacidade de carga vertical, 13 toneladas de PBT técnico e 10 toneladas de PBT legal. Os primeiros vieram com freios a disco. Então, os Actros WDB, os alemães, né, vieram com freios a disco. Lembrando que os freios a disco já são naturalmente mais eficientes que os freios a tambor. Eles conseguem frenar o caminhão num espaço menor. Voigt Retarder 115 HV. Nós temos aqui a alavanca multifunções
do Voigt Retarder. Ela tem 6 posições. Estágios do freio auxiliar. Com a alavanca multifunções na coluna de direção, é possível acionar os estágios do freio auxiliar. Então nós temos aqui o estágio 0 desligado. Agora vamos para o estágio 1. Nós temos no estágio 1 20% de potência de frenagem do retarder mais eletroválvula do top brake. Vamos ao estágio 2, lembrando que ao passar de um estágio para o outro é necessário que você espere aí no mínimo uns 2 segundos. Não é recomendado puxar a alavanca de uma vez. Trrr. Ok, pessoal? Gostaram do barulhinho? Pois é. Isto vai acabar danificando o seu retarder. Vamos ao estágio 2. 40% de potência de frenagem do retarder, mais top brake, mais freio motor. A borboleta no tubo de escape. Estágio 3. 60% de potência de frenagem do retarder, mais top brake, mais freio motor. Estágio 4. 80% de potência de frenagem do retarder, mais top brake, mais freio motor. E vamos ao quinto e último estágio, 100% de potência de frenagem do retarder, mais top brake, mais freio motor. Lembrando que não se deve deixar o veículo, por longos períodos aqui no quinto estágio, porque vai haver um aumento de temperatura do retarder e ele é arrefecido pelo líquido de arrefecimento do motor. Inclusive, veículos equipados com retarder têm um sistema de arrefecimento mais parrudo, inclusive com maior capacidade do líquido refrigerante. E caso atinja a temperatura muito elevada, ele vai desarmar o retarder por segurança. Com o freio auxiliar ligado, acende-se no painel de instrumentos a lâmpada de controle. Durante o trabalho do ABS, que é o Anti-Lock Brake System, o sistema anti-travamento dos freios, o freio auxiliar é desativado automaticamente. No entanto, a lâmpada de controle não se apaga. Sempre que possível, frear o veículo com o freio auxiliar, a fim de reduzir o desgaste do freio de serviço. O caminhão e seu motorista. Nós temos aqui o grande Carlos Antônio, mais conhecido como Jupi. E aqui está a sua máquina. Este 2546 em estado de zero. O caminhão é simplesmente completo, top de linha, com aba, piso plano, ar-condicionado noturno, uma verdadeira nave espacial. E olha que o Jupi cuida muito bem deste caminhão como se fosse dele. A turma do trecho sempre brinca, fazer média no Actros V6 é tirar leite de pedra. Será mesmo? É. Aqui nós temos um exemplo na subida da Ponte Seca, Ribeirão Pires. Nós estávamos carregados e o caminhão subiu em quarta marcha a 1.300 rotações por minuto. Vamos ao vídeo. Top, quarta marcha 1.300, sobrando o motor 1.250, 1.300 RPM. Com sobra no motor aí, ó, isso aí. Aqui é a economia do V6. Aqui nós vamos ter que tirar leite de pedra, hein? Ai, Jesus, vai tá bom, né? Vamos que vamos. Até agora nada de usar freio, né? Nada. Até agora não usou freio, não. Vai usar agora para parar aqui no trevo aqui. Então, estávamos carregados ali com 30 toneladas, de carga líquida. E o caminhão subiu com sobra no pedal do acelerador. Então, este é um dos grandes segredos da condução econômica, sempre subir com sobra no pedal pós-marcha definida, ok? O que é marcha definida? A marcha que você tem certeza que o caminhão irá subir com sobra, ok? Subimos aí neste exemplo a 1.250, 1.300 rotações por minuto. Lembrando que o consumo específico mínimo deste motor é justamente a 1.300 RPMs,
ou seja, a rotação cereja do bolo pós-marcha definida em subidas para que você possa obter o melhor resultado com seu Actros V6. Eficiência de frenagem do Retarder Voigt 115 HV mais Top Brake. Aqui vocês irão ver que o contagiros está em baixas rotações. Pessoal, a eficiência do frenagem de um retardador hidrodinâmico independe das rotações do motor. Isso mesmo. O que importa é a rotação de saída da transmissão. Vamos ao vídeo. Estamos descendo aqui, Jupi. E o freio? Nada de freio. Nada ainda? Nada Só de retarder? freio. Só retarder. Ah, chique demais da conta, hein? Ó, descendo aqui. Ó, o pé dele tá aqui. Mantendo a velocidade, tranquilo e calmo. Só alegria, só no retarder aqui. É, Maurício Mar, aqui é caminhão, viu? Lembrando que nós estávamos aí, por exemplo, num segundo estágio, se eu não me engano, só para dar uma seguradinha na velocidade ali, ok? Se vocês pegarem uma descida mais íngreme, vocês irão aliar a potência de frenagem do Top Brake mais o freio motor em rotações próximas ali de 2.000 a 2.300 RPM, onde você tem uma maior eficácia, maior potência de frenagem do freio motor, aliados também à eficiência do retardador. Não foi este caso aqui, nós estávamos numa descida bem branda, bem leve, era mais para manter a velocidade mesmo. Porém, neste outro vídeo nós temos um exemplo de parada programada em pedágio. E como foi feita essa parada programada? Você vem puxando os estágios do retarder e aí você vem reduzindo as marchas para que você tenha uma maior eficiência de frenagem, utilizando-se um pouco aí da potência do freio motor, só que neste caso aqui não utilizamos a faixa de rotação onde o freio motor tem maior eficiência, que é o setor amarelo, principalmente entre 2.000 e 2.300 rotações por minuto. Não foi necessário elevar muitas rotações, como vocês podem ver aí, nós estávamos no plano, e o caminhão também, mais uma vez, aí com 30 toneladas de carga líquida. Vamos ao vídeo. Procedimento aqui de frenagem. Reduz mais uma. Ó, sem usar freio, só no retarder aqui no pedágio. Puxa mais uma. Aí, ó. Aproximação no pedágio aqui, ó. Puxa mais uma. Ó, o caminhão parando aqui só no retarder. Ó, praticamente paramos o caminhão apenas com o uso dos freios auxiliares. E obviamente vamos acionar o freio de serviço para concluir a parada e manter o caminhão parado para efetuar o pagamento na praça de pedágio. Resultado na bomba, primeiro dia de treinamento prático. Carlos Antônio Ferreira, mais conhecido como Jupi, conseguiu a excelente média de 2,42 km com 1 litro, aferidos na bomba com abastecimento padrão. Mérito do profissional motorista que seguiu à risca nossas recomendações operacionais. Quando eu digo nossas, pessoal, recomendações da Mercedes-Benz do Brasil. Nada mal para quem fazia entre 2 e 2,15 km com 1 litro, uma melhora de 12,55% se comparado ao melhor resultado aqui que ele tinha. Duas viagens curtas com 30 toneladas cada, topografia variada e trânsito da Grande São Paulo. Ou seja, se Jupi estivesse numa condição mais favorável, certamente este número seria maior. Pasme, isso mesmo, este número poderia ser maior. Média feita em um trecho vazio com a tara de 18 toneladas, que é o PBT total do seu equipamento, cavalo e carreta. Nessa curta viagem de 86 km vazio, ele fez 4,04 km com 1 litro. Pela velocidade média de 54 km por hora, nota-se que não houve picos de velocidade acima de 80 km horários, como ele mesmo relatou. Como assim, pessoal? Olha, tem o seguinte, né? Quando você está vazio, a resistência aerodinâmica segura você mais ainda, tá?
Então, se você aumentar a velocidade de 80 para 90, pode incidir num aumento de consumo na ordem de 10 a 15%, dependendo da relação de redução do seu trem de força. Então, diferenciais mais curtos, eles vão sofrer mais, né? Então, não vamos dizer assim bem diferenciais curtos, uma configuração mais curta da transmissão, porque aqui no caso eu tenho um diferencial praticamente médio, mas eu tenho uma overdrive, tá? Então vamos falar em RFT, relação final de transmissão. Então aqueles caminhões que têm uma RFT mais curta irão sofrer mais esse efeito. Por quê? Porque a cada quilômetro rodado, a cada km por hora a mais, eu subo consideravelmente mais as minhas rotações para atingir essas velocidades maiores. Tá? Observação, o caminhão ainda está engatado no momento da foto. Podem ver que ele está em quinta marcha. Tá? Essa quinta marcha aí seria a terceira reduzida. Pois assim que ele parou, ele registrou a marca que muda com o motor em funcionamento. Logo após, ele colocou em neutro. Ok, pessoal? Então, só para esclarecer aqui, vocês irão ver aqui que está engatado. Mas foi o momento que ele já quis registrar, né, a marca da média, que você divide por 100 e chega no valor final. Características técnicas que a turma vai citar como desfavorável. Eixo traseiro diferencial com redução nos cubos, apesar da extrema robustez, oferece maiores perdas por atrito na transmissão. Então, pessoal, funciona da seguinte forma, né? Nós temos ali o trem de força, motor, caixa diferencial, e tudo aquilo que o motor produz deve chegar com o mínimo de perdas possíveis, né? Mínimo de perdas possíveis até onde? Até as rodas. E é isso aí. Então, quando você tem um cubo redutor, você tem aquelas engrenagens lá para mover. Aquilo acaba fazendo com que você tenha uma pequena perda por atrito, impactando no consumo de combustível. Então nós temos aqui o cubo redutor do eixo traseiro HD7-HL7. Consumo específico maior em relação ao motor atual de 13 litros, que é o OM460LA. Neste caso, do motor Euro 3, nós temos um consumo específico de 191 gramas kWh contra 184 gramas por kWh no OM460. Todavia, esses valores são medidos com o motor a plena carga. Mas podemos minimizar essas desvantagens com estratégias operacionais. Na operação, temos um universo de cargas parciais e momentos sem carga aplicada. Dependendo das circunstâncias, nós temos consumo de marcha lenta ou consumo zero com o veículo engatado. É aí que entra todo o conhecimento e talento operacional. Administrar as situações de cargas parciais, saber aproveitar a inércia e os recursos do caminhão. Em alguns momentos, utilizar o modo manual da transmissão com sabedoria para um melhor controle ou evitar trocas desnecessárias. Lembrando que apesar de ter sensor de inclinação, a transmissão ser muito inteligente, ela é cega, tá, pessoal? Às vezes ela não está vendo que você está no final de uma subida e dependendo ali ela vai querer fazer mais duas marchas. Então se você trava no manual ou vem aliviando o pé no final do topo de uma subida, aí você evita uma troca desnecessária. Lembrando que toda troca de marcha você fica perdendo tempo porque você deixa de tracionar o caminhão. Mas como conseguir resultados assim? Em primeiro lugar, conhecer a fundo o trem de força e os recursos do seu caminhão. Buscar na curva de desempenho os melhores regimes de rotação para se trabalhar. Usar com discernimento o recurso do Eco Roll, pois dependendo da situação, é melhor consumo zero engatado. Agir com previsibilidade topográfica, semafórica, previsibilidade de tráfego à sua frente e principalmente uma previsibilidade de sinuosidade viária. O que é isso? Você está vendo uma curva ali na frente, para que frear na boca da curva, gente? Já vai reduzindo, utilize aí os recursos de frenagem do seu caminhão, faça uma frenagem programada antes de entrar numa curva. Não freie dentro de uma curva, principalmente com composições articuladas. Cuidado, vazio na chuva, principalmente cavalos tocos.
Entender como as resistências, né, resistência à gravidade, que são as subidas, resistência aerodinâmica, que é a resistência do ar, e a resistência ao rolamento, que está ligada à calibragem, tipo e tamanho dos pneus, influenciam no consumo. Respeitar a velocidade de economia de 80 km por hora em aceleração e antes de subidas ir até 85 se a velocidade da via permitir, é claro, para encarar uma subida com mais embalo. Usar sempre a inércia a seu favor. Manter uma velocidade constante. Este é um dos segredos da condução econômica, a administração da velocidade, pois recuperar velocidade em um veículo de carga gasta-se muito combustível. Tá? Daí a grande importância da previsibilidade. Saber onde imprimir mais carga no pedal do acelerador e moderar no momento certo. Esse aqui também é um dos grandes segredos da condução econômica. Eu vou precisar de dar mais carga no pedal em um determinado momento? Sim. 80%, 90%, às vezes 100% de carga no pedal, mas isso não significa excesso de rotação. Isso significa você aproveitar um pouco mais a pressão do turbo e a potência do motor até o momento onde a potência não vai fazer mais nada por você e você aproveitar apenas da grandeza torque. Acelerar sempre de forma gradual. Por que acelerar de forma gradual? Porque não adianta nada você despejar abruptamente todo o torque do motor nas rodas, principalmente numa composição como essa, onde você vai aumentar apenas o consumo de combustível e o desgaste dos pneus. Você vai acabar lixando os seus pneus. Aí reclama, pô, pneu de tração está gastando muito. Estilo de condução. Da mesma forma, por isso que é muito importante puxar os estágios do retarder gradualmente, ficando no mínimo aí 2 segundos em cada estágio. Descidas curtas com subida logo em seguida, ganhe embalo. Utilize corretamente os recursos auxiliares de frenagem do seu caminhão, sempre com antecedência. O motorista eficiente não é o que acelera mais, e sim o que freia menos. Acessem nosso treinamento multimarcas totalmente online. www.ecotrainingtrucks.com.br. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Ana Mar, muito obrigado ao excelente profissional Carlos Antônio Ferreira, mais conhecido como Jupi. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.